Olá, dando continuidade à nossa série Como Entender de Custos para Fazer o Exame do CFC, vamos agora à videoaula relativa ao post parte 2, onde nós vamos tratar dos critérios de valoração dos estoques, falando de média ponderada móvel e fixa, UEPS e PEPS. Bom, toda a movimentação de estoques e sua valoração, inclusive a parte de apropriação de custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, que nós vamos ver no próximo post, tudo isso está inserido lá na NBCTG 16, revisão 1, que trata sobre estoques. Neste caso aqui, no caso deste post, onde nós vamos falar da valoração dos estoques, a NBCTG trata isso a partir do item 12. Eu ainda coloquei aqui os itens 9, 10 e 11, só para relembrar o que nós vimos no post anterior, onde falava do valor de custo dos estoques, né? Os estoques de aquisição, quer dizer, quando eu compro, por exemplo, estoque de matéria-prima, que valor que eu devo considerar? Então, só relembrando, eu tenho que considerar o valor que eu pago na nota, mais todos os custos que eu pagar relativos a despesas para trazer esse estoque até a minha empresa. Por exemplo, frete, seguros e outros. E subtrair todo o imposto recuperável que estiver incluso no valor da nota. Ok. Então, esse é o valor que eu tenho que considerar. Agora, na movimentação dos estoques, eu vou ter aí alguns critérios que eu posso usar para fazer a valoração desses estoques. Pensando aí exclusivamente no valor de saída, que pode ser consumo para outro estoque, por exemplo, consumo de matéria-prima que é transferido para produtos em elaboração, como nós vimos no post anterior, ou ainda o custo de saída pela venda, que é o nosso CMV, no caso de produtos acabados, por exemplo. Então aqui é importante você ler esses itens, né, que vão falar sobre os critérios de valoração dos estoques, mas eu vou explicá-los aí na prática, né, falando de movimentação mesmo. Isso aqui é só uma dica para você dar uma olhada na NBCTG. Legal, então, quais são os critérios que nós vamos tratar aqui nesse post, né, para a valoração dos estoques para cálculo de consumo de um estoque para o outro, né, a transferência, ou para cálculo de saída no caso da venda de produtos acabados, por exemplo. Então, nós vamos tratar de média ponderada móvel, média ponderada fixa, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ou FIFO, né, quem gosta do inglês aí, first in, first out, ou, e o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai, ou LIFO em inglês, last in, first out. Muito bem. Então, dando só uma rápida pincelada, isso está no post lá detalhadamente, tudo isso está bem explicado, né, mas para relembrar aqui na videoaula, custo média ponderada móvel é assim chamado aquele mantido por empresa com controle constante de seus estoques e que por isso atualiza seu preço médio após cada aquisição. Então, neste método, neste critério, nós vamos atualizar o nosso custo médio a cada aquisição, a cada movimentação. E vamos utilizar esse último custo médio calculado para a próxima saída que nós fizemos. No caso do custo médio ponderado fixo, nesse método, os estoques consumidos são baixados ao custo médio do final do mês, mesmo que tenham sido consumidos em vários dias do mês, porque o lançamento de baixa é feito unicamente no final do mês. Então, a diferença desse para o anterior, o móvel, é que no fixo, média ponderada fixa, a saída é feita uma única vez no mês. E o custo médio ponderado móvel, a saída é feita no dia em que ela saiu, né, no dia em que foi dada a saída.
Porém, o custo médio em ambos é calculado a cada nova entrada. Nós vamos ver isso na prática para ficar mais claro. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, por este método, as mercadorias, matérias-primas, enfim, tudo aquilo que é controlado o estoque, são baixados do estoque pelo preço mais antigo e, consequentemente, as que permanecem em estoque ficam avaliadas ao custo mais recente. O ponto importante desse critério de valoração é que você tem que separar os estoques por lotes de entrada, porque senão você não sabe quem entrou primeiro, quem entrou depois. Então você precisa saber isso, porque na hora de dar a saída, de dar a baixa, você vai pegar o custo do primeiro que entrou. Então precisa estar separado por lotes. Separados por lotes também aqueles que vão utilizar o critério UEPS. No critério UEPS, o último a entrar é o primeiro a sair. Então as mercadorias, matérias-primas, enfim, são baixados do estoque pelo preço mais recente e, consequentemente, as que permanecem em estoque ficam avaliadas pelos custos mais antigos. Por quê? Porque ao dar saída, eu vou pegar o custo do último que entrou, ou seja, o mais recente. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Nós vamos utilizar para os 4 critérios de valoração a mesma movimentação. Assim a gente consegue ter uma comparação entre um e outro. Ok? A movimentação aqui são 5 movimentações. Uma no dia 3, outra no dia 8, outra no dia 12, no dia 25 e no dia 30. Então vamos lá. No dia 3, nós temos aqui uma entrada, uma compra de 1.500 unidades ao custo unitário de 10, totalizando 15 mil. Aí eu registro essa entrada e apuro o estoque do dia, que vai ser a mesma coisa, porque não tinha estoque inicial. No dia 8, eu tenho uma nova entrada, agora de 2.500 unidades, a um preço diferente, agora ao custo de 12. Lembrando, quais os valores que estão lançados aqui? É o valor da nota fiscal, menos os impostos recuperáveis, mais todos os custos que eu tive para trazer essa mercadoria para dentro da empresa, tá? Então aqui já está considerado tudo isso. Agora eu comprei então um novo lote pelo valor de 12. Eu estou falando de custo média ponderada móvel. O critério é esse. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu apuro o saldo em quantidades, 1.500 unidades mais 2.500 unidades que eu comprei, vai dar 4.000 unidades. Depois eu apuro o saldo em reais. Eu tinha 15 mil, comprei mais 30 mil, agora estou com 45 mil reais. E aí sim, eu divido os 45 mil reais pelas 4.000 unidades, encontrando a média ponderada, 11,25 reais. Ok? Muito bem. Apurado aqui o custo médio do estoque final, agora, a próxima movimentação é uma venda. No dia 12 eu vendi 1.500 unidades. O importante, não importa para nós qual foi o valor de venda. Aqui na movimentação de estoques, o que eu tenho que usar quando eu estou falando de média ponderada móvel é o custo do último estoque calculado, quer dizer, o último custo calculado, o último custo médio calculado. Qual foi? 11,25. Esse é o custo que eu tenho que utilizar aqui para dar baixa. Não importa agora se essa baixa é uma transferência de matéria-prima para produto em elaboração ou se essa baixa aqui é uma venda de produto acabado. O que importa é que no critério média ponderada móvel, eu tenho que utilizar na baixa, na saída, o último custo médio calculado, que no caso aqui é 11,25. Bom, feito isso, de novo eu apuro primeiro o saldo em quantidade, depois o saldo em reais e divido aqui o saldo em reais pelo saldo em quantidade. Neste caso, como foi logo após uma saída, o custo médio permanece o mesmo.
Quando é que esse custo médio se altera? Quando eu tenho uma nova entrada por um valor diferente do custo médio que eu tinha. Então veja que eu tinha aqui um custo médio calculado de 11,25 e tenho agora uma nova movimentação, uma nova compra de 1.000 unidades a 13, diferente dos 11,25. Quando eu tenho essa nova entrada por um valor diferente, eu tenho um novo custo médio. Mas eu sempre vou calcular assim. Primeiro eu acho o saldo em quantidade. Tinha 2.500 unidades, mais 1.000, tenho 3.500 unidades. Acho agora o saldo em reais. Eu tinha 28.125 mais 13.000 que eu comprei. Eu tenho 41.125. Agora eu divido novamente pela quantidade, pelo estoque em quantidade. Chego a 11,75. Então, meu custo médio aumentou. Por quê? Porque eu comprei mais unidades por um preço maior. Maior do que o que eu tinha. Então, agora, o novo custo médio é 11,75. A próxima movimentação é, de novo, uma saída, que pode ser um consumo ou uma venda. Legal. Qual é o valor desse custo unitário que eu vou usar? O último custo médio calculado. 11,75. E assim eu vou dando sequência. Se a próxima movimentação fosse uma entrada por um valor unitário maior do que esse custo médio, o custo médio iria se alterar novamente. E quando eu desse saída, iria sair com um novo custo médio calculado. Ainda, mais um exemplo. Se aqui na sequência fosse mais uma saída, né, de 1.000 unidades, por exemplo, qual seria o custo unitário? Ainda seria 11,75, porque foi o último custo médio calculado. Legal? Então veja só, aqui o custo médio se altera toda vez que eu tiver uma nova entrada por um valor maior. Muito bem. Então esse é um custo médio ponderado móvel. Agora vamos falar do custo médio ponderado fixo. A forma de calcular o custo médio aqui é a mesma forma. Só que tem um detalhe. Quando é fixa, média ponderada fixa, eu dou as saídas, eu faço o lançamento das saídas todas de uma única vez. No final do mês, após todas as entradas do mês, eu vejo quantas foram as saídas. No caso aqui, eu tenho 2 saídas, lembra que no anterior aqui eu tenho dia 12 e dia 30. No dia 12, 1.500 unidades. No dia 30, 2.000 unidades. O que eu fiz agora na média ponderada fixa? Eu fiz uma única saída no dia 30 de 3.500 unidades. Utilizando o quê? O último custo médio calculado. Que vai ser diferente da média ponderada móvel, justamente porque eu não faço a saída no meio do caminho aqui. Eu faço as saídas todas ao final. A diferença vai ser bem pequena. Veja que eu terminei na média ponderada móvel com um custo médio de 11,75. E aqui na média ponderada fixa eu termino com 11,60. Mas tem essa diferença, ok? Posso usar tanto um quanto o outro, sem problemas. Então aqui, no média ponderada fixa, a cada entrada eu vou calculando um novo custo médio. Daquele jeitão, primeiro eu calculo o saldo em quantidade, depois o saldo em reais e divido o saldo em reais pelo saldo em quantidade, achando o custo médio. Uma nova entrada, beleza. Calculo de novo, então, o saldo em quantidade, o saldo em reais e divido o saldo em reais pelo saldo em quantidades, achando aí um novo custo médio. E quando eu der a saída no final do mês, de todas as saídas, eu vou utilizar o último custo médio calculado. Tranquilo? Então vamos para os dois outros critérios, utilizando a mesma movimentação. Tanto no critério PEPS quanto EPS, eu tenho que separar
todas as novas entradas por lotes. Tem que ter lotes diferentes, porque eu não sei. Se eu não fizer isso, eu não vou saber quem entrou primeiro e quem entrou por último. Aí eu não tenho como calcular o novo custo que eu vou usar. Muito bem. Então, no PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Eu tenho lá a entrada, a primeira entrada lá do dia 3, beleza. Termina o saldo igual, porque não tinha saldo inicial. Agora eu tenho uma nova entrada, no dia 8. Por um valor diferente, tudo certo. Como é que eu vou apurar o meu estoque aqui? Agora eu não vou somar como eu fiz lá na média ponderada. Não. Eu considero separadamente. Então, o meu estoque, neste caso aqui, neste dia, é composto de um lote de 1.500 unidades ao custo de 10 e um lote de 2.500 unidades ao custo de 12. Ok. Agora eu vou dar uma saída. Eu tive aqui uma saída de 1.500 unidades. Muito bem. Qual é o custo que eu vou usar para essas 1.500 unidades? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se ele está saindo agora, o que eu vou ter que usar? O primeiro lote que eu adquiri, ou o mais antigo. Qual é o mais antigo desses dois aqui? Qual é o primeiro? Esse de 1.500 unidades. Qual é o custo? 10. Então, o custo que eu vou usar aqui é 10. Agora, veja o seguinte. Eu vou usar 1.500 unidades a 10, porque eu tinha 1.500 unidades a 10. Se eu tivesse 2.000 unidades a 10, continuaria usando R$10 aqui. Se eu tivesse 1.000 unidades a 10 e, no caso, 3.000 unidades a 12, como é que eu faria a saída? Eu faria a saída de 1.000 unidades a 10 e 500 unidades, que é a diferença, a 12. Então é óbvio, eu vou usar o primeiro lote, o mais antigo, desde que eu tenha saldo para fazer a baixa. Se eu não tiver, eu vou pegar o estoque do próximo lote. E assim eu vou avançando nos outros à medida que a quantidade de cada lote for terminando. Aí eu vou avançando nos lotes seguintes. Por isso, eu preciso ter os lotes em ordem cronológica, ou seja, em ordem de chegada. Eu tenho o primeiro, o outro, quer dizer, o mais antigo, o menos antigo, e daí por diante. Eu vou avançando nos outros à medida que vai acabando o estoque em quantidades daquele. Bom, mas no caso aqui, o exemplo ficou então de saldo o lote de 2.500 unidades a R$12 cada uma. Ok, aí próxima movimentação é uma entrada de 1.000 unidades a R$13. Como é que fica o apontamento do estoque? 2 lotes. Um lote de 2.500 unidades a R$12 e outro lote de 1.000 unidades a R$13. A próxima saída é de 2.000 unidades. 2.000 unidades que terá o custo unitário de 12. Por quê? Porque o lote mais antigo é esse de 2.500 unidades. Veja que aqui neste caso a saída é menor do que o saldo existente neste lote. Então vai sobrar ainda em estoque 500 unidades do lote 12 e 1.000 unidades do lote 13. Agora vamos supor que na próxima saída aqui, ainda, qualquer data, no dia 1º do mês seguinte, saísse aqui 800 unidades. Como é que nós iríamos fazer essa saída? Nós vamos sair 500 unidades, que é o que sobrou aqui, por 12, e 300 unidades por 13, avançando neste lote aqui. Ok? Por quê? Porque de R$12 a unidade eu só tenho 500 unidades. Eu preciso sair com 800 unidades. Então, as outras 300 eu vou avançar no lote seguinte. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Ok? Muito bom. Agora, o outro critério.
o EPS. O EPS é o último que entrou, vai ser o primeiro que vai sair. Então, da mesma forma, eu tenho que criar o controle em lotes, porque senão eu não sei quem entrou primeiro e quem entrou por último, né? Tenho as duas entradas aqui, tenho agora os 2 lotes em estoque, eu vou dar a saída de 1.500 unidades. Vou utilizar qual? O último lote que entrou, o mais atual. Agora é de baixo para cima. No outro era de cima para baixo, do mais antigo para o mais novo. Agora é do mais novo para o mais antigo. Como eu estou saindo com 1.500 unidades e o lote de 2.500 unidades, então beleza, tranquilo. Eu vou dar a saída aqui de 1.500 unidades a R$12. Qual vai ser o meu estoque? Eu vou ter ainda o primeiro lote lá, o mais antigo inteiro, de 1.500 unidades a 10, e vou ter o último lote que eu comprei, de 2.500 unidades, eu vou permanecer só com 1.000 unidades, porque eu dei saída dessas 1.500. Então eu vou ter um estoque de 1.500 unidades a R$10 e 1.000 unidades a R$12. Agora eu comprei mais um lote de R$13, por R$13 a unidade. Então eu vou ter agora de estoque 3 lotes. 1.500 unidades a R$10, 1.000 unidades a R$12 e 1.000 unidades a R$13. Agora eu tenho uma saída de 2.000 unidades. Vou sempre do último lote para o primeiro. Então, são 2.000 unidades. No último lote eu tenho apenas 1.000 unidades. Então eu vou pegar 1.000 unidades a 13. Agora eu tenho que avançar no lote anterior. Qual é o lote anterior? Esse aqui de R$12 a unidade. Quantas unidades tem? Tem 1.000. Quantas eu preciso? 1.000. Então eu pego 1.000 unidades a R$12. Vai sobrar então o primeiro lote que eu comprei. Certo? Então aqui, voltando um pouquinho. No PEPS, eu vou ter as saídas pelos valores mais antigos e o meu estoque vai ficar pelo valor mais atual, os últimos lotes comprados. No EPS, eu tenho a saída pelos valores mais recentes e o meu estoque vai ficar pelo valor mais antigo. Bom, se eu quiser agora fazer uma comparação de valores de saída, né, consumo ou CMV, eu vou ter o seguinte. Pela média ponderada móvel, aqui pode ser o custo das vendas, no caso do produto acabado, ou consumo, né, valor de consumo, no caso de matéria-prima ou outros insumos. Então, pela média ponderada móvel, eu tive um consumo, um CMV de 40.375, pela média ponderada fixa, 40.600, pelo método PEPS, 39.000 e pelo método EPS, 43.000. Para você conferir isso aqui, é só voltar lá nas movimentações e somar os valores que estão na coluna de saídas. Vai ser esse valor aqui. Ok? Muito bem. E os estoques finais, na média ponderada, 17.625, a média fixa, 17.400, o PEPS, 19.000 e o EPS, 15.000. Então aqui se confirma, né? No caso do EPS, eu tenho a saída, o custo pelo valor mais recente, então ela é o maior custo entre todos, e o estoque, pelo valor mais antigo, é o estoque mais baixo entre todos. No caso do EPS, eu tenho as saídas pelo valor mais recente e o estoque pelo valor mais... as saídas pelo valor mais antigo e o estoque pelo valor mais recente. Então ele é mais alto que o EPS. Bom, a média ponderada, tanto fixa quanto móvel, vai ficar aí entre os dois. Vai ficar nessa linha aqui, por isso é média, né? Opa, volta aqui. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o EPS não é aceito pela legislação de imposto de renda. Por quê? Se eu estiver falando de custo da mercadoria vendida, o valor que vai lá na DRE, veja que o EPS é o valor mais alto. Se ele é um valor alto em relação a custo,
Significa dizer que o meu resultado, lucro, será o menor. E para o imposto de renda, isso não tem vantagem alguma, pelo contrário, tem desvantagem, porque um resultado menor traz um imposto de renda também menor. Por isso, o imposto de renda não aceita o critério UEPS, aceita todos os outros. No caso de comércio, ainda teria outros critérios, mas o nosso objetivo aqui é custos industriais, né? Apuração de custo de produção. Ok, então essas são as formas que você pode utilizar, os critérios que você pode utilizar para movimentar os custos na produção, para movimentar os custos para a apuração dos custos industriais. Ok, então você tem aí no post 1 uma passada, assim, uma orientação sobre movimentação dos diversos estoques na produção. Nesse post nós falamos sobre os critérios de valoração desses estoques, o EPS, PEPS, média ponderada fixa imóvel. E no próximo post, então, nós vamos estar falando sobre os conceitos custo direto, indireto, fixo e variável. Legal? Espero que esteja sendo útil para você esses posts e espero encontrar você na próxima videoaula, no próximo post. Tá bom? Um abraço, até lá.